Nossa leitura nessa noite será em Isaías capítulo 44, os versos 6 a 8. Lendo, portanto, Isaías 44, versos 6 a 8. E diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim. Não há outra rocha que eu conheça. Essa palavra do Senhor é uma declaração da parte de Deus de que Ele é o único. E a prova que Ele oferece é que Ele também é o único que conhece o futuro e prediz, de fato, o futuro. Nós temos falado nesses últimos dias sobre a credibilidade da Bíblia, sobre o fato que a Bíblia é a palavra de Deus e o fato que é possível saber isso, é possível ver as evidências disso. O fato que a Bíblia é um livro diferente se percebe na natureza do livro, na sua verdade em todas as áreas, e como nós já temos explicado várias delas. Mas uma das grandes evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus é o fato que a Bíblia contém profecias preditivas, que se cumprem à risca. Isso é uma coisa muito importante. Deus usa isso muitas vezes ao longo da história bíblica para mostrar que é Ele mesmo que está falando e que realmente a palavra que Ele dá a seus profetas é a palavra de Deus. E nós temos muitos exemplos disso. Você vai perceber, por exemplo, que quando Deus dá uma profecia a Abraão, Deus chama a Abraão, diz para ir para uma terra prometida e em determinado momento Deus fala com Abraão que dentro de 1 ano ele seria pai, que sua esposa Sara teria um filho. E como eles já estavam tão avançados em idade, Sara até riu da situação, ela achou absurdo aquilo, porque era totalmente impossível humanamente falando, mas de fato se cumpriu. E foi um cumprimento de uma profecia assim, inacreditável, que Abraão coloca no nome do seu filho o nome de Isaque, que significa na língua deles, riso, por causa do riso de Sara, né? Ela riu da ideia, então virou o nome do menino. A Bíblia nos fala que, de fato, Deus muitas vezes, para demonstrar que realmente o que era revelado, era a mensagem de Deus, Ele mostrava isso com profecias preditivas. E quando elas se cumpriam, as pessoas sabiam, então esse aí é Deus mesmo que está falando. Nessa passagem que nós estamos aqui vendo, é exatamente isso que acontece. A mensagem que Isaías aqui está falando, a mensagem que Deus está falando através do profeta Isaías é essa: só existe um Deus, um único Deus verdadeiro. E todas as outras religiões, de todas as outras crenças, que não seja a crença no Deus bíblico, o Deus de Israel, são crenças em deuses falsos, são crenças falsas. O verso 6 ele diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. O Senhor, ou essa palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, é uma indicação de que no original aqui nós temos o nome de Deus, a palavra Yahvé. Então, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Veja, essa é a afirmação, e com essa afirmação, ele está desacreditando todas as outras religiões do mundo. E alguém desafia e diz: ora, mas isso é um tanto pretensioso, não é? Não prova. Que prova que você tem disso aí? O verso 7. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Está vendo? Deus diz: ok, então vamos lá, vamos então debater se isso é verdade ou não. Eu estabeleci os povos desde o povo mais antigo. E desde lá de trás, o que eu tenho feito? Eu tenho feito predições. E as minhas predições sempre se cumpriram. Quem há como eu que tenha feito predições? Tem mais algum Deus aí que fez isso? Existe? Que o declare e o exponha perante mim, diz o texto. E ninguém se apresenta. Ninguém pode chegar e dizer: nossa religião também tem isso. Ele ainda diz que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então, se você acha que sua religião é uma religião real, prediz alguma coisa para a gente ver daqui a pouco se cumprir. Vamos lá, dá um jeito aí. Mas ninguém se apresenta, ninguém consegue. Então a conclusão, no verso 8: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Essa é a colocação da Bíblia. Deus é o único Deus. E essas outras crenças, essas outras religiões não correspondem com nada real. É fabricação humana, ou até mesmo sugestão demoníaca. Mas não é a realidade. Só existe um Deus verdadeiro.
É o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que inspirou a Escritura Sagrada. E essa prova, então, que ele oferece, a prova de que ele conhece o futuro, essa é uma prova adequada? Será que as pessoas sabem o futuro? Você sabe o futuro? Você conhece alguém que sabe o futuro? O fato que as pessoas não sabem o futuro se prova no fato que as pessoas estão sempre aí fazendo apostas, loterias. Você acerta os números, você ganha um dinheirão. Se alguém soubesse o futuro, ganhava toda semana. E aí você sabe que tem uma pessoa que não conhece o futuro mesmo, quando está aí fixando cartaz nos postes dizendo: jogo búzios e faço outras coisas assim para descobrir o futuro. E meu telefone é esse. E está indo tão bem na vida que está colocando cartaz em poste para tentar arranjar cliente. É porque sabe o futuro mesmo, né? É um fracasso isso. E, no entanto, até mesmo homens inteligentes, quando tentam predizer o futuro, costumam falar coisas bastante absurdas. Deixe-me dar uma lista de predições que não se cumpriram. No ano 1900, nos Estados Unidos, o chefe do departamento de patentes do governo era um homem chamado Charles Dow. Ele recomendou que se fechasse o departamento de patentes, porque ele disse que tudo que poderia se inventar já havia sido inventado, não precisava mais de ter um departamento de patentes. Em 1900. E quantas coisas foram inventadas de lá para cá? Em 1839, um cirurgião francês chamado Dr. Alfred Velpal, muito respeitado, ele ridicularizou a ideia de anestesia. Uma citação de suas palavras, ele disse: escapar da dor da cirurgia é uma ilusão. É absurdo continuar a procurar meios para conseguir isso. A faca e a dor são duas palavras na cirurgia que ficarão para sempre associadas na mente do paciente. Graças a Deus ele estava errado e as pessoas não decidiram seguir seu conselho e abandonar a tentativa de descobrir anestesia, não é? Professor de astronomia da Universidade de Londres, em 1838, veja, o professor de astronomia de universidade, devia saber alguma coisa, né? Mas ele disse assim: acreditar que será um dia possível atravessar o Atlântico em navios movidos a vapor é tão insano quanto acreditar que um dia se poderá viajar à Lua. Thomas Edison inventou a luz elétrica. Foi exibida na Exposição de Paris em 1878. Nessa altura, um professor inglês da Universidade de Oxford, chamado Erasmo Wilson, fez o seguinte comentário: assim que a Exposição de Paris se encerrar, lâmpadas elétricas sumirão e nunca mais ouviremos falar delas. Não tem futuro esse negócio não, né? Um editor do jornal de Boston, Boston Post, escreveu em 1865 o seguinte: pessoas informadas sabem que é impossível transmitir a voz por meio de fios. E mesmo que fosse possível, não haveria nenhuma utilidade prática. Telefone. Lord Kelvin, famoso por causa do sistema de temperatura que ele desenvolveu, da temperatura zero absoluto, Kelvin disse em 1895 o seguinte: criar objetos voadores mais pesados do que o ar é uma impossibilidade. 1895. Não demorou muito que alguém provou que ele estava errado. Em 1897, o mesmo Lord Kelvin falou o seguinte: a rádio é uma invenção sem futuro. Em 1949, um artigo bastante otimista no jornal predisse o seguinte: sendo que uma calculadora hoje é equipada com 18 mil tubos de vácuo e pesa 30 toneladas, é possível que no futuro os computadores façam uso de apenas 1000 tubos e pesem nada mais que 1,5 toneladas. Suspeito que muitos de vocês trouxeram um computador hoje quando vieram carregando, né? No celular, você deve ter aí um computador mais possante do que eles podiam imaginar na época que esse artigo foi escrito. E não pesa nada perto de 1,5 toneladas. Outra pessoa disse o seguinte, isso foi em 1932. Não há a menor indicação de que seja possível se obter energia nuclear. Para isso, seria necessário ter a capacidade de partir o átomo quando quiséssemos. Sabe nada, né? Quem falou isso? Foi o Albert Einstein. Albert Einstein, 1932, disse que era impossível a energia nuclear. Bem, as pessoas erram. Nós não sabemos o futuro, não sabemos o que o futuro traz. Mas a Bíblia prediz o futuro. E uma coisa impressionante na Bíblia é que a Bíblia contém mais de 2.000 profecias preditivas confirmadas. Mais de 2.000. Isso é uma coisa singular, como eu disse, não existe isso em outra religião no mundo. O desafio aqui que Deus lança em Isaías, ele diz: quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Quem há? Que o declare e o exponha perante mim. Quem fez isso? E o desafio que Deus lança, então vamos lá, que anuncie as coisas futuras que hão de vir. Ninguém se apresenta. Quando nós olhamos, existem hoje
26 religiões grandes no mundo, religiões de porte em termos numéricos. Muitas religiões têm escrituras sagradas. E em nenhuma delas você encontra profecias preditivas como na Bíblia. A Bíblia é única. Se você estudar, por exemplo, os ensinamentos do budismo, você não encontrará isso. É totalmente ausente a ideia de profetizar o futuro, como na Bíblia você encontra. Nem em Confúcio, nem nos ensinos de Lao Tse. O Alcorão e os ensinos de Maomé, ali você tem uma profecia. A profecia é que após Maomé ter saído de Meca e ido para Medina, ele profetiza que ele voltará. Ele voltaria a Meca. Mais tarde de sua vida, ele voltou realmente a Meca. Então essa profecia se cumpriu. Mas isso é realmente uma coisa tão difícil assim de se prever? Isso é uma coisa que prova que Maomé era um profeta de Deus? Na verdade, isso não é uma coisa tão difícil assim de uma pessoa dizer e depois realizar ela mesma. Isso não é uma coisa que se qualifica nos termos do que a Bíblia exige. E além disso, nós temos o desafio que a Bíblia aqui lança. Olhem Isaías capítulo 41, o verso 21. Isaías 41, o verso 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei o mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Veja aqui o desafio de Deus. Novamente, o que Deus está fazendo aqui é chamar pessoas de qualquer outra religião no mundo para se apresentar e relatar. Aqui, fizemos profecias anteriormente e olha só, se cumpriram. Mostra para a gente o que vocês fizeram, para a gente conferir se isso aconteceu realmente. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Ou se até hoje vocês não fizeram isso, então fala alguma coisa de agora, para a gente poder ver isso. Anunciai-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Veja o critério que a Bíblia diz. Se você é Deus mesmo, então isso aqui deve ser fácil. Faça então, vamos ver. Fazei o bem ou fazei o mal. Ou seja, profetiza, vai acontecer uma coisa boa, ou vai acontecer uma tragédia. Mas profetiza isso. Verso 24. Eis que sois menos do que nada. Isso que Deus diz desses outros deuses. Eis que sois menos do que nada. E menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Olha que coisa séria. Segue essas outras religiões aí que não tem um Deus como o Deus da Bíblia. Deus considera uma pessoa que vai atrás dessas causas inúteis uma abominação. Verso 25. Do norte suscito a um e ele vem. A um desde o nascente do sol e ele invocará o meu nome. Pisará magistrados como lodo e como oleiro pisa o barro. Está vendo o que Deus está dizendo? Quando eu falo, a coisa se cumpre. Do norte suscito a um e ele vem. Ou seja, Deus diz, vai acontecer assim, vai vir um do norte e se cumpre. Lá do oriente, do nascente do sol, vai vir um que vai invocar meu nome e se cumpre. Tudo que Deus fala se cumpre. Verso 26. Quem anunciou isso desde o princípio? A fim de que possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro, a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. É isso que a Bíblia diz sobre essas tentativas de responder a verdade que vem de outras fontes que não seja o Deus de Israel. Essas pessoas não são realmente mensageiros de Deus. E a Bíblia lança esse desafio. Quem consegue igualar? Mas aí alguém diz, mas espera aí, não existe mesmo não profecia nessas outras religiões? E esses videntes aí, esses profetas aí de outras religiões, eles não têm isso mesmo não? A Bíblia reconhece que existem espíritos de adivinhação. Pessoa com espírito de adivinhação, pelo poder do diabo, consegue falar coisas que outras pessoas ficam surpresas de ver que elas sabem. Mas essas coisas não são falar o futuro. Veja bem, espírito de adivinhação fala coisas, por exemplo, do seu passado,
coisas que estão acontecendo em outro lugar, que tem como o diabo saber, mas o diabo não tem como saber o futuro. O diabo pode chutar em relação ao futuro, assim como os homens podem. Se nós sabemos que vamos fazer certas coisas, nós podemos prever resultados. De vez em quando alguém acerta fazendo isso, mas não é uma predição segura e não existe ninguém que tenha, vamos dizer assim, um histórico de acertos consistente nisso. Se você olhar, por exemplo, as tentativas de dizer o futuro dos videntes e pessoas que estão envolvidas nessas questões, você vai encontrar que chega a ser cômico e risível o que acontece. Por exemplo, a vidente mais famosa no Brasil hoje, provavelmente ainda é Mãe Diná. Não sei se você se lembra de Mãe Diná, mas ela ficou famosa quando ela fez uma predição que as pessoas disseram que ela acertou. Ela disse, esse ano vai morrer uma pessoa famosa num acidente de avião. E aí caiu o avião que carregava aquela banda, os Mamonas Assassinas. Não era uma pessoa, como ela tinha dado a entender, era uma banda inteira. Mas aí ela falou, eu disse, eu predisse, eu falei, eu não falei? Mas não era uma profecia muito específica. Esse tipo de coisa é muito fácil de fazer, né? Esse ano vai acontecer uma tragédia que vai morrer uma pessoa famosa. Ah, tá. Se aí acontece, né? Isso prova que eu sou realmente um profeta, alguma coisa desse tipo? Não. Mas, no entanto, muitas pessoas ficaram assombradas com isso. E ela ganhou uma fama com esse negócio. Mãe Diná profetizou aquele negócio das Mamonas Assassinas. Eu tive aluno de inglês que me trouxe um dia uma carta que recebeu da Mãe Diná. Essa carta falava o seguinte: estou recebendo aqui mensagens que têm a ver com a sua vida. E as mensagens são da seguinte ordem. Vai acontecer uma tragédia, eu não sei bem o que é. Só tem um jeito de eu descobrir o que é para te ajudar a prevenir contra isso. Você vai ter que pegar um objeto seu, mandar para mim pelo correio, junto com um valor alto de dinheiro, me parece que era uma coisa tipo R$500. Aí, com esse objeto seu, eu posso fazer, né, meus encantamentos aqui, conseguir descobrir o que é que vai acontecer, para te avisar, para prevenir. Agora, aí tinha uma parte tenebrosa da carta. Agora, não despreze esse aviso que eu estou te dando, porque teve uma pessoa que eu tive esse mesmo tipo de premonição sobre ela. Tentei avisar a pessoa não procurou saber, não procurou minha ajuda. E essa pessoa sofreu um acidente, ficou tetraplégica e a família toda morreu. Ficou assim o resto da vida. Então, presta atenção no que você vai fazer. É basicamente essa a mensagem, o teor da carta. Quer dizer, explorando esse tipo de coisa para extorquir dinheiro das pessoas. Coisas absurdas. Suspeito que essa carta tenha sido enviada para uma porção de pessoas pelo país. Se 1 em cada 10 responder e mandar o dinheiro, tá um dinheirão. Bem, mas Mãe Diná sabia o futuro mesmo? Ela morreu em 2014. Deixe-me relatar algumas das profecias que ela fez para o ano de 2014. Olha só as predições. Morrerá no segundo semestre deste ano, 2014, um famoso político. O Rio Grande do Sul viverá um luto de 3 dias em sua homenagem. Veja que ela não citou nomes, mas ela deu uma região geográfica, Rio Grande do Sul. É interessante que quando Mendes Ribeiro Filho, ex-deputado federal, ex-ministro da Agricultura e ex-governador do Rio Grande do Sul, morreu, não é que houve 3 dias oficiais de luto no Rio Grande do Sul? Então, ela acertou? Ela sabia o futuro? Bem, quando ela fez essa predição, ela já sabia que esse indivíduo estava com câncer, ele estava lutando contra câncer desde 2007. Ele tinha sido diagnosticado com tumor no cérebro. Tudo indicava, no início de 2014, que aquele poderia ser o último ano de sua vida. Então, ela já estava falando dentro de uma certa margem de probabilidade. E, no entanto, ainda assim, ela errou. Porque esse homem faleceu, de fato, em 10 de maio de 2015. Então, sua profecia ainda errou. E ela achou que estava assim, pisando no seguro nesse caso. Outra profecia para 2014. Lembra, 2014 foi ano de Copa? Sua predição. Um famoso e jovem jogador da seleção brasileira, que não joga no país, será pego na companhia de 3 travestis na cidade de Curitiba durante a Copa. Nada semelhante a isso aconteceu. Parece que ela estava se inspirando no incidente envolvendo o Ronaldo em 2008. Mas em 2014 não teve nada disso não. Outra profecia. Valesca, uma dançarina famosa aí, sofrerá um torcicolo e seu pescoço ficará virado para o lado para sempre. Poxa, parece que gosta de gorar os outros, né? Em 2014 foi ano de eleição. Olha o que ela predisse ia acontecer. Aécio Neves será pego no antidoping na hora da votação. Gente, se tivesse antidoping na votação... Ronaldo Fenômeno será o primeiro brasileiro a se casar legalmente com 2 pessoas ao mesmo tempo. E será em 2014. Aconteceu isso? Em 2014, Pelé brigará com Jeremy Valcke, da FIFA, e será impedido de assistir à Copa do Mundo, provocando uma crise diplomática entre o Brasil e a França. E só acabará após interferência militar dos Estados Unidos.
teve isso em 2014? Pelé assistiu os jogos tranquilamente no estádio, foi impedido de ver nada, muito menos os Estados Unidos interferiu com o seu exército por causa de uma tensão entre brasileiros e franceses sobre FIFA. Gente, coisas ridículas, coisas risíveis. Agora, o que é impressionante é que é esse o tipo de figura que você encontra que é vidente famoso. Sabe por quê? Porque esse é o tipo de gente que acerta melhor. E os outros aí? E os videntes aqui de Lafayette? Nem Belo Horizonte sabe o nome deles. Quer dizer, que videntes que são esses? É isso que a Bíblia está dizendo? Nada disso. Se você fizer um levantamento sobre as profecias feitas por essas pessoas, os místicos e tal, você vai descobrir que geralmente as suas predições são vagas, que podem se cumprir de muitas formas, né? Tipo assim, vai esse ano morrer de ataque cardíaco algum artista famoso. Bem, tem muitos artistas famosos, né? Pessoas morrem de ataque cardíaco, isso pode acontecer. É uma profecia vaga. Quando existem profecias específicas envolvendo nomes, coisas do tipo casal tal, e o pessoal adora fazer essa predição, né? Casal tal de celebridades vão se divorciar esse ano. Isso também, né, não é tão difícil assim de acertar. Mas mesmo assim, você sabe, a média de acerto é menos de 10%. Até com essas coisas assim. Então essas pessoas são bem fora da realidade. E os profetas das seitas? Joseph Smith, por exemplo, é considerado um profeta pelos mormons. Deixa eu dar um exemplo do tipo de coisa que os mormons alegam ser profecia preditiva. O livro de Mórmon, no livro de 2 Nefi, capítulo 10, tem uma declaração de que não haverá reis nessa terra, a região onde hoje é os Estados Unidos. E essa profecia, conforme eles, teria sido escrita muitos séculos antes da descoberta da América. No entanto, o problema com isso é que o livro de Mórmon foi publicado primeira vez em março de 1830 e não existe nenhuma evidência de que existe algum escrito disso anterior a essa época em que Joseph Smith mesmo apareceu com esses escritos. Quer dizer, se nós tivéssemos, sim, manuscritos ou tábuas de ouro ou qualquer coisa que pudéssemos datar como coisas anteriores a essa época, para dizer que os Estados Unidos veio a ser uma nação e realmente os Estados Unidos não tem reis, tem presidentes. E você diz, impressionante, então acertou. Só que isso aí é escrito depois do fato, assim fica fácil, assim qualquer um faz. E no entanto, quando Joseph Smith se aventurou a profetizar coisas futuras, bem, é um pouco vergonhoso. Por exemplo, em 1842, os mormons fundaram a Sociedade de Socorro, uma organização feminina da Igreja Mórmon. No dia 28 de abril de 1842, Joseph Smith fez a seguinte profecia: eu agora profetizo que antes que se passem 10 anos, as rainhas do mundo virão e prestarão homenagens a esta sociedade, referindo-se à Sociedade do Socorro. Nada do tipo aconteceu, 10 anos já se passaram, errou feio. No dia 14 de fevereiro de 1835, Joseph Smith fez essa declaração: a vinda do Senhor está próxima, a volta de Cristo. Em 56 anos, toda a cena se cumprirá. Bem, já se passaram bem mais do que 56 anos desde 1835 e Jesus não voltou. Ele errou. No dia 6 de abril de 1843, Joseph Smith falou o seguinte: aqueles que estão da geração que agora se levanta não provarão a morte até que Cristo volte. É mesmo? Os jovens daquela época, de 1843, não morreriam? Não tem mais nenhum. Está vendo? E isso é típico dessas seitas. Os testemunhos de Jeová já marcaram tantas vezes a manifestação de Cristo, como gostam de dizer, batalha de Armagedon, essas coisas, e erram vez após vez. Viveram falando que a geração de 1914 seria a última geração. Não faz tanto tempo assim que eu conversei com uma pessoa, testemunho de Jeová, da liderança do estado de Minas Gerais, e ele falou, mas ainda existem algumas pessoas vivas que estavam vivas em 1914. Né? Mas o tic-tac do relógio está trabalhando bem contra esse povo. Eu acho que não é bem esse o sentido que eles queriam dizer nem naquela época, que tinha alguém que já estava vivo na época. Eles queriam dizer aquela geração. Eles estão totalmente errados. Você olha as profecias de Ellen White, profetiza conforme os adventistas. Ela profetizou, por exemplo, que o norte perderia a guerra civil, quando os Estados Unidos teve a guerra civil, a guerra da secessão, que a Inglaterra envolveria e que o norte seria humilhado. A Inglaterra não se envolveu e o norte ganhou. Quer dizer, essas pessoas, quando começam a fazer profecias preditivas, eles metem os pés pelas mãos. E por quê? Sabe por quê? Porque Deus sabe o futuro e Deus deliberadamente reserva para si o direito de fazer profecias e acertar sempre. Assim ele prova a sua palavra e ele desmascara os falsos. Olha em Isaías capítulo 44, verso 24.
Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Veja o que a Bíblia está dizendo. Você sabia que Deus é quem faz isso? Deus é que leva esses enganadores a fazer profecias que depois não se cumprem. Exatamente para expô-los. Exatamente para que ninguém que tenha critérios bíblicos e que tenha um coração sincero e está dizendo, eu estou realmente querendo saber a verdade, os siga. Ele os expõe. Uma pessoa que está aí seguindo esses falsos profetas é uma pessoa que já recebeu de Deus esclarecimento para poder examinar e ver, espere aí, esse é um falso profeta, o que eu estou fazendo seguindo essa pessoa? Deus faz isso. Deus desfaz os sinais dos profetizadores de mentiras. Ele enlouquece os adivinhos, frustra esse pessoal. Esse pessoal fica tentando fazer cálculo, fazer predição e dá tudo errado. E é a coisa de Deus que faz isso acontecer. Mas quando é um servo de Deus verdadeiro, o que Deus faz? Ele confirma, veja novamente o verso 26, que confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E aqui a profecia é muito interessante, porque Isaías está nessa altura, antes do exílio, bem antes. Isaías profetizou entre 760 a 700 antes de Cristo. O exílio do povo de Israel aconteceu 150 anos depois do período de Isaías profetizar. E o que acontece? Isaías diz, o povo vai para o exílio. Só que depois o povo vai voltar do exílio. Jerusalém será novamente edificada. Não somente ele profetiza a destruição da cidade, como a sua reconstrução. E as outras cidades de Judá também. Aí no verso 28 ele diz, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Capítulo 45, verso 1, ele prossegue. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, que não se fecharão. Aqui a Bíblia está prevendo o seguinte, já tendo dito anteriormente a isso, que seria destruída a nação de Israel, Jerusalém, a cidade, seria destruída, e pela Babilônia, profecias bem específicas, aconteceram essas coisas bem depois do período de Isaías. Ele diz, só que depois vai ter um homem chamado Ciro, e esse Ciro é o homem que eu escolhi. O que ele vai fazer? Ele vai abater as nações, destruir reis, ninguém vai resistir a esse homem, ele vai ser um conquistador, e ele é que vai ser o meu pastor para cumprir essa minha ordem de fazer com que Jerusalém volte a ser construída. O cumprimento disso, Ciro fez isso no ano 539 a.C., ou seja, mais de 150 anos depois da morte de Isaías. E Isaías preveu tudo isso e acertou o nome do homem. Ciro não era nome comum em Israel, não era nome comum na Babilônia, não era nome comum em região nenhuma com quem os judeus na geração de Isaías tinham contato. Ele pegou um nome lá da região da Pérsia e disse, vai ser com esse nome. Sabe o que acontece? Os tempos vão passando, a Babilônia destrói Jerusalém, destrói Israel, assim como Isaías disse. Mais tempo vai passando, o império dos medos e dos persas se une em um só império, e em ascensão, atacam a Babilônia, ganham, chegam a destruir a Babilônia. Se impõem como o novo poder. E o nome do rei é Ciro. E Ciro encontra aqueles judeus todos espalhados pelo império da Babilônia, muitos deles nas próprias cidades de Babilônia. E o que ele diz? Ele faz um decreto autorizando os judeus a voltarem das terras do exílio para Israel e reconstruir Jerusalém. E não é que os judeus fizeram? E a Bíblia predisse que ia acontecer tudo isso, acertou até o nome do indivíduo que ia fazer. Agora, isso é profecia. Capítulo 45 de Isaías, continue lendo o verso 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Está falando de Ciro, como que esse homem não iria ser derrotado. Quebrantarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Está vendo? Deus diz tudo isso para falar o quê? Eu estou falando isso para que quando você fizer, você depois vai descobrir. Isso aqui estava escrito num livro bem antigão. Que isso? Ainda me chamou por nome? Que doido.
esse Deus aí deve ser o Deus mesmo. Está vendo? É isso que a Bíblia diz que ia acontecer. O verso 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Está vendo a declaração de Deus aqui? O que Deus aqui está falando, tudo isso eu estou dizendo vai acontecer. E eu farei com que essas coisas se cumpram, para que pessoas do mundo inteiro, do nascente do sol até o seu poente, saibam que o verdadeiro Deus sou eu. Quando essas palavras foram escritas, pessoas do nascente do sol até o poente acreditavam no Deus de Israel? Pois hoje acreditam. A Bíblia disse e a Bíblia cumpriu. Veja Isaías capítulo 46, verso 9, a Bíblia aqui diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Está vendo o que Deus está fazendo em cada uma dessas passagens aqui em Isaías que nós lemos? Eu faço profecia do futuro, e tudo o que eu falo se cumpre. Eu desafio, não tem mais ninguém que faz isso. Isso prova que eu é que sou o verdadeiro Deus. Eu conheço tudo. Eu não conheço só o passado com perfeição, eu conheço o futuro com perfeita precisão também. E Deus declara o futuro antes que aconteça. O que Deus está fazendo aqui, Ele está usando a profecia preditiva como uma apologética. É o que nós falamos na teologia hoje. Quando você defende a fé cristã como verdadeira, nós chamamos isso de apologética. E o que a Bíblia mostra aqui é muito interessante, porque isso aqui é apologética evidencialista. Deus dizendo, existe evidência. Existe a profecia para convencer o mundo, para convencer o incrédulo. Use isso. É um precedente que o próprio Deus estabelece, as profecias. Por conta disso, nós vamos fazer isso. Eu quero que você pense comigo sobre essa questão. Fazer profecias assim é assumir um risco muito grande. Porque se você errar, você está lascado. Você começa a falar o que vai acontecer, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Se você começar a falar profecias e essas profecias não se cumprirem, você se desacredita. E certamente, quando a Bíblia faz essa questão e inclui muitas profecias, e profecias de longa data, de séculos adiante, e essas coisas depois, séculos adiante, se cumprem, isso sim prova que a Bíblia é verdade, mas também prova que a Bíblia não tem medo de assumir o risco, de dar a cara à tapa, de criar a oportunidade para se prove o contrário. A Bíblia corre esse risco, ela assume isso, e ela faz exatamente esse tipo de coisa. Isso é interessante observar. Muitas pessoas não conhecem essa realidade das profecias bíblicas. Não sabem o que nós podemos, na verdade, provar sobre as profecias bíblicas. Por isso eu quero entrar nesse assunto, e hoje eu só vou conseguir introduzir isso. Mas eu quero fazer um estudo com um pouco mais de detalhe, para que vocês vejam que as evidências da profecia bíblica, que a Bíblia nos convoca a examinar, são reais, são provadas e não são uma coisa onde você tem que ter uma fé cega. Eu quero começar mostrando então como que funciona isso na Bíblia. Primeiramente, volte a Deuteronômio 18. Semanas atrás nós lemos essa passagem, eu preciso voltar para ela nesse estudo. Deuteronômio 18, o verso 20. A função da profecia na Bíblia é exatamente de confirmar se é um profeta de Deus. Quando eu falei sobre a inspiração e como Deus autenticava os autores inspirados da Bíblia, nós falamos sobre essa passagem. Deuteronômio 18, 20 diz assim: porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disserdes em teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Agora, isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia está dizendo que o profeta de Deus terá uma margem de 100% de acerto. E se um dia ele errar uma profecia, então aquele homem não é de Deus. Veja que a Bíblia não diz aqui, aquela palavra não era profecia de Deus. Talvez o homem seja um profeta legítimo, só aquela vez que não era Deus falando por ele. Não, a Bíblia diz, se ele errar uma vez, o que é a recomendação aqui? O que é o mandamento, na verdade, de Deus? Não tenhas temor dele. Não acredite naquela palavra, mas não acredite naquele indivíduo. Ou seja, se você em Israel fizesse uma profecia verdadeira e se cumprisse,
não provava que você era necessariamente um profeta. Deuteronômio 13 fala sobre isso. Se suceder que uma pessoa chegue e fale, vai acontecer tal coisa, e se acontece exatamente como que ele falou, não quer dizer necessariamente que ele é de Deus, não. Olha o que ele ensina. Se ele começar a te chamar a seguir após outros deuses, é um falso profeta. Gente, alguém pode chutar e acertar alguma coisa. Então isso não é o bastante. É necessário que tudo que ele fala se cumpra em todas as vezes que ele profetiza. Só assim. Vamos olhar em 1 Samuel, no capítulo 3. Eu quero demonstrar isso. Então, os profetas de Deus nunca eram profetas que chegavam com uma profecia. Arriscava uma vez, quem sabe acertava, nunca mais fizesse uma profecia. Sabe? Não era assim. O profeta chegava e falava repetidamente. E tudo que ele falava se cumpria. E assim as pessoas sabiam, eventualmente eles sabiam o quê? Então aquele ali é profeta mesmo. Porque ele sempre acerta. Uma profecia, você olhava, você pensava, bem, quem sabe, pode ser que é. 2, está parecendo mesmo. 10, 15, 20, 40, então ele é de Deus mesmo. É assim que funcionava. Você não ganhava fazendo um acerto. 1 Samuel 3, 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Está vendo? Ele profetizou uma coisa e acertou, aí ficou famoso, foi assim? Não, o que ele fez? Palavras, plural. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E o resultado foi, verso 20, todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Está vendo? Assim que será confirmado como profeta. As pessoas começavam a ver isso e sabiam o quê? Esse aí então é profeta mesmo. E é por isso que tudo que Samuel escreveu foi guardado e separado. Isso aqui é Bíblia. Esse homem era profeta autêntico. É assim que eles identificavam um profeta. Veja no capítulo 9 de 1 Samuel, eu quero ler um pouco da vida de Samuel para que vocês entendam o tipo de experiências que as pessoas tinham, que levava as pessoas a saberem com certeza que um homem assim era profeta de Deus. 1 Samuel 9, o verso 15. Aqui Saul ainda não é rei de Israel, ele nem imagina que vai ser rei um dia. Ele é simplesmente um jovem que está em Israel trabalhando para o seu pai. 1 Samuel 9,15 diz, ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Ou seja, um dia antes de Saul procurar Samuel, Deus falou, amanhã, essa hora do dia, olha que horas que são. Essa hora amanhã vai chegar um homem, esse aí que vai ser o rei, você vai ungir esse homem. Saul estava em outra parte, ele tinha perdido alguns animais, e ele procurou esses animais, não achou, e ele resolveu, eu vou lá no profeta, pedir o profeta se ele me ajuda. Se ele perguntar para Deus, resolve para mim o problema. Então Saul já foi para lá. Olha o que acontece no verso 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel, no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Nessa época a palavra vidente era o termo que eles usavam para profeta. Depois tanto charlatão começou a usar o nome que ele se afastava da palavra vidente e deixou para o que hoje nós chamamos de vidente, sabe? Mas nessa época era assim mesmo o nome. Vidente tem a ver, parece, com essa ideia de ver uma visão, receber uma visão. Verso 19. Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Saul e as pessoas que estavam com ele. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Caso interessante. Saul chegou ali, aqui, me informa, por favor, onde que é a casa do profeta? Eu que sou o profeta. Você vai ficar comigo hoje, amanhã você vai embora, mas hoje você vai ficar comigo, nós temos assuntos a tratar. E sabe aquelas jumentas que você está procurando, tem 3 dias? Pois é, já foram encontrados, não se preocupe com aquilo mais não. E Saul está assim, hã? Ele ia perguntar das jumentas. Capítulo 10, verso 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, olha, ele vai começar a predizer, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Olha a predição. Você vai sair daqui, certo?
você vai chegar junto ao sepulcro de Raquel, você vai encontrar exatamente com 2 homens que vão te falar essas coisas. É bem exato, não é? Gente, que cronometrado. Você vai sair daqui, na hora que você chegar em certa altura, é que as pessoas vão ver o seu encontro a pé, 2 homens. Como que esse homem sabia isso? Vocês estavam coordenando isso por celular? De jeito nenhum. Continue lendo, verso 3. E quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão, e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Agora veja o verso 9. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Ou seja, viajando para casa, quando ele chegou no túmulo de Raquel, encontrou com aquelas pessoas. Mais adiante, onde tinha o carvalho de Tabor, quando você chegar no carvalho de Tabor, 3 homens. Eles ainda vão te dar o quê? 3 bolos de pão, 2 desses pães, eles vão te entregar na sua mão. Você vai receber isso lá. Como é que Samuel sabia isso? O que essas pessoas iam fazer? Está vendo? Esse é o tipo de coisa que quando Saul viu isso, o que Saul sabia? Profeta de Deus mesmo. Isso é um pequeno exemplo do tipo de coisa que acontecia. E é por isso que esse homem foi considerado profeta. Tudo que ele falava acertava. Eu sei, o cético vai dizer, eu não acredito que isso aconteceu. A Bíblia diz que isso aconteceu, tá? Mas quem prova que isso aconteceu? Eu não vi isso, eu não estava lá? Não, você não estava. Quem guardou a Bíblia para hoje é que estava. E é por isso que eles guardaram a Bíblia, entende? Eles sabiam exatamente porque eles viram essas coisas, esses homens falam por Deus mesmo. Você diz, mas como que eu vou saber se isso aconteceu? Nós sabemos que isso é verdade, sabe por quê? Eles naquela época sabiam porque as coisas que, naquela época que eles falavam, vai acontecer dentro de 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 ano, tudo acontecia, mas eles também incluíram profecias de longo prazo, coisas que se cumpriram 500 anos, 1000 anos, mais tempo do que isso depois. Hoje, nós podemos pegar as profecias de longo prazo e nós podemos olhar e dizer o seguinte, espera aí, isso aqui, quando foi escrito esse negócio? Foi escrito nessa época, mas espera aí, isso aconteceu nessa época. E há muitos exemplos disso. E são exemplos tão claros e tão fortes, há uma abundância de material que nós podemos apresentar, onde nós podemos te mostrar o documento físico. O pergaminho existe com data anterior ao cumprimento da profecia, que ninguém pode chegar e dizer, isso foi escrito depois. Não tem como. Existe muito isso. E para falar sobre essas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou me ater a essas profecias. Eu estou dando isso para vocês entenderem o que é o tipo de profecia que os profetas faziam. E como era específico, detalhado, e qual era o critério para ser um profeta de Deus verdadeiro. Mas o que eu quero que vocês vejam é que as profecias da Bíblia são detalhadas, são específicas, e nós podemos demonstrar em muitos casos que essas profecias se cumpriram depois do tempo em que foi escrito o livro. Hoje eu vou dar só um exemplo disso, eu vou deixar muita coisa para a semana que vem, mas eu quero começar com a profecia de Jesus. Às vezes as pessoas ignoram o fato que Jesus é um profeta. Ele é muito mais que um profeta, mas Jesus também era um profeta. Lembra da mulher samaritana? Jesus disse para aquela mulher, vai e chama o teu marido. Aí ela fala assim, não tem marido não, sabe? Jesus, tem disseste não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a cara dela deve ter queimado, né? E sabe o que acontece? Ela reage, sabe o que ela diz? Senhor, vejo que tu és profeta. Como é que Jesus sabia isso? Entende? O conhecimento sobrenatural. Jesus, a Bíblia relata, veja em Lucas capítulo 5, eu quero ler algumas dessas passagens com os irmãos, para que vocês vejam o tipo de coisa que se está envolvido aqui. Lucas capítulo 5, verso 4. Quando acabou Jesus de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos.
Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe o que convenceu esses homens a seguirem a Jesus? Eles viram: esse homem é profeta. Olha que coisa interessante. Jesus chega ali para esses homens que estão pescando a noite inteira. Eles olhavam Jesus como o quê? Ele é um servo de Deus, ele é um pregador, talvez um profeta. Ainda não conheciam muito bem Jesus. Mas Jesus diz: lançai as redes para pescar. Esses vão apanhar. O que eles fizeram? Eles lançaram, e após terem trabalhado a noite inteira, sem nada, de repente eles encontram, Jesus coordenou ali um milagre, né? Todos os peixes fizeram uma conferência naquele local, exatamente onde eles lançaram naquele momento, e já quase não conseguiram tirar a rede da água. A essa altura, eles perceberam: de onde esse homem tem esse tipo de conhecimento? De onde vem esse poder? A certa altura, as pessoas questionaram se Jesus não pagava o imposto que tinha que pagar do Império Romano, das 2 dracmas. Pedro nem sabia o que responder, né? Não sabia se era o caso ou não. Ele falou assim: deixa eu ver com Jesus. Ele foi lá e perguntou a Jesus. E Jesus falou o seguinte: olha, a bem da verdade, a gente não deveria ter que pagar imposto nenhum. Mas, para não ofender esse pessoal aí, vamos fazer o seguinte: vai lá, você vai lançar um anzol, está em Mateus 17, 27. O primeiro peixe que você fisgar com o lençol, você vai abrir esse peixe, abrindo a boca dele, você vai encontrar um estáter, que é uma moeda que um valor maior do que as 2 dracmas seria o suficiente para pagar o imposto para Jesus e para Pedro. Ele diz: aí toma, você entrega por mim e por ti. E Pedro sai, o que acontece? Ele lança o anzol e ele pesca um peixe, e o primeiro peixe que ele pega é uma moeda lá dentro, que é exatamente uma estátua com aquele valor. Como que Jesus recebeu um negócio daquele? Gente, isso é tão sobrenatural. Até o peixe tinha que cooperar, né? Isso é o tipo de coisa que eles foram vendo, e foram percebendo. Esse homem é profeta. Esse homem realmente é um profeta. Marcos, capítulo 14, eu quero que vocês leiam comigo, a partir do verso 12. Marcos 14, o verso 12. Olha o tipo de coisa que Jesus aqui profetiza. Jesus estava fora já há um bom tempo da região de Jerusalém, e ele está se aproximando novamente. Já é a semana em que ele será crucificado. Marcos 14, verso 12. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Ele está do lado de fora da cidade, vai lá na cidade. Justamente na hora que você chegar, vai estar saindo um homem carregando água. De novo, né? Não tem como coordenar isso por celular nessa época não, tá? Verso 14. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Que coisa, hein? Como é que Jesus sabia isso? Que ia sair um homem carregando água naquela altura, ia ser a pessoa com quem eles se encontravam, e na casa certa? Pois é. Mateus 21. A Bíblia diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, chegando a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Olha só que interessante. Jesus chegando na cidade de viagem de fora. Não estava lá na cidade há muitos dias. E ele sabe que vai ser assim. Eles vão chegar na cidade, o que eles vão ver logo? Eles vão chegar ali, eles vão ver esses animais presos. Desse jeito. Eles foram encontrar exatamente isso. Começaram então a soltar o animal. Sabe o que a Bíblia diz? Eu prefiro, nesse caso, a versão de Marcos. Mateus aqui continua, mas Marcos relata assim: então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Exatamente o tipo de coisa que Jesus disse. Essas foram imediatas, foram sinais para aqueles que estavam ali. Eles precisavam disso, entende? Se todas as profecias eram profecias para cumprir daqui a 50, 80, 100 anos ou mais,
Como é que eles iam saber se ele era de verdade ou não? Então, para eles, essas coisas. E para os mais tarde? Bem, Jesus também fez profecias de longa data. Se você olhar em Mateus capítulo 24, eu quero chamar a atenção ao fato que Jesus fez profecias de longa data. Essas profecias se cumpriram bem tempo depois. Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vês tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Muito interessante isso. Aqui Jesus faz uma profecia específica de que o templo seria destruído. E especificamente diz, pedra sobre pedra não ficaria. Ele dá muito mais detalhe do que isso. Verso 3, eles então mais tarde perguntam, quando é que vai ser esse negócio? E Jesus entra em toda uma discussão de o que vai acontecer. E o sermão profético de Cristo está registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Muito importante isso, que os três relatam isso. Eu vou chamar a atenção só algumas coisas que Jesus prediz aqui. Primeiramente, Jesus prediz que haveria oposição ao Evangelho. Verso 9, ele diz, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é mais do que a perseguição dentro de Israel do judaísmo. Isso é uma perseguição em outros países também. Jesus falou isso e isso se cumpre. Há muitas profecias nesse sentido, João capítulo 15, João 16, que Jesus falou as mesmas coisas. No verso 14, ele fala outra coisa bem específica. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho será perseguido, mas ele também terá sucesso. E será pregado por todo o mundo, a todas as nações. Aliás, Jesus também, em Mateus 26, faz aquela declaração sobre aquela mulher que passou o perfume nos seus pés, lembra daquilo? E Jesus disse, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Bem, isso está sendo pregado até hoje. E isso está naqueles manuscritos lá de trás. Manuscritos lá do 1º e 2º século mostram que Jesus falou realmente isso muito antes que isso se cumprisse. Mas tudo bem, o evangelho então seria pregado mundialmente. Mas aí no verso 23, ele fala outra coisa. Se alguém disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, que vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Sabe o que isso aí pressupõe? Jesus pressupõe que a religião cristã se tornaria tão conhecida, tão famosa, que pessoas pelo mundo afora iriam se apresentar querendo dizer, eu que sou Cristo, eu que sou Jesus. Tem umas figuras assim até aqui no Brasil, não? E Jesus diz, não sai, não perca seu tempo, que não vai ser assim. O dia que eu aparecer, vai ser nas nuvens do céu, não vai ter dúvida. Não perca seu tempo indo atrás dessas pessoas que aparecem. Mas a pressuposição de Jesus é que, no mundo inteiro, a religião cristã vai se tornar uma coisa conhecida e surgirão, então, pessoas em todo quanto é lugar dizendo, eu que sou o Cristo. Exatamente o que a Bíblia diz. Tem um famoso lá na Coreia. Tem milhares de seguidores. Na Coreia, quem diria? Jesus disse, teria isso mesmo. Veja em Lucas 21, verso 20, nós temos a seguinte continuação desse sermão profético de Cristo. Jesus especificamente narrou que o juízo contra Israel, que destruiria o templo, aconteceria naquela geração, pelos romanos. Lucas 21, verso 20, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei, pois, que está próxima a sua devastação, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para cumprir-se tudo quanto está escrito, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, povo de Israel. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisado por eles. Jesus fez declarações muito, muito específicas aqui. Os romanos vão vir e vão destruir esse povo, essa nação. Vão destruir o templo, não vão deixar pedra sobre pedra. Olha, no ano 66 do 1º século, os judeus se rebelaram contra o Império Romano e tentaram declarar sua independência. Conseguiram, por curto tempo, expulsar os romanos, mas os romanos voltaram com o exército. E o que aconteceu é que quando eles entraram e saíram conquistando, o povo de Israel teve duas reações. E isso está registrado na história secular. O povo de Israel teve principalmente a noção que o que vai acontecer agora é que Deus vai nos libertar. Vamos nos refugiar nas muralhas de Jerusalém até que Deus nos liberte.
Achavam que ia vir um milagre de Deus e ia destruir o exército romano. E a população de Israel entrou em massa. A população de Israel lotou tanto a cidade de Jerusalém, que tinha nessa época cerca de 100 mil. A população chegou a 1.100.000. Ou seja, 11 vezes o tamanho da população original dentro das muralhas de Jerusalém. As pessoas se refugiando ali, acreditando que seriam libertos por Deus. Mas teve um grupo que não. Sabe quem não? Os cristãos. Os cristãos fizeram, sabe o quê? Não foram para as muralhas. Fugiram para os montes. Fugiram para longe. Fugiram para uma cidade chamada Pela, conforme registra o historiador Eusébio. Os cristãos fizeram isso, sabe por quê? Porque antes disso ter acontecido, Jesus tinha falado o que ia acontecer. Então os cristãos sabiam, os romanos vão ganhar. E os judeus serão massacrados e vendidos como escravos, quem sobrar pelo mundo todo. Isso aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém. Existe um documento nas cavernas dos rolos do Mar Morto, que no caso é o documento 7Q5, é o código desse documento. É um fragmento do livro de Marcos, capítulo 6 de Marcos 52 e 53. Nos rolos do Mar Morto. Aquele local foi abandonado no ano 68, 2 anos antes da destruição de Jerusalém. Não tem como ninguém alegar o livro de Marcos foi escrito depois. Não, o livro de Marcos foi escrito antes, e o livro de Marcos prediz isso aqui. E ele tinha essa informação, o evento da história aconteceu depois. Vários outros fragmentos foram encontrados também nas cavernas da comunidade do Mar Morto. Encontraram pedaços não somente de Marcos, como também de Atos, Romanos, 1 Timóteo, 2 Pedro e Tiago. Nem um livro completo, porque as pessoas ali não eram cristãs. E, no entanto, o que você vai descobrir é que, com isso, você pode datar seguramente o Evangelho de Marcos anterior ao cumprimento disso e provavelmente o livro de Mateus também. Existem 3 fragmentos do livro de Mateus que são datados no ano de 65, com uma margem de erro tolerável. É possível que essas cópias de Mateus seriam depois do ano 70, mas de qualquer jeito, isso não é o original, eram cópias de um livro, de maneira que se fosse, por exemplo, do ano 75 depois de Cristo, era a cópia de um documento que existia há quanto tempo, entende? Então, isso tudo é realmente prova documental de que o livro de Mateus e o livro de Marcos, esses livros estavam escritos antes que esses eventos que Jesus profetizou se cumpriram. Jesus foi um profeta, o que ele profetizou se cumpriu. E sabe mais o que ele disse? Veja se você ainda está em Lucas capítulo 21, verso 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus disse isso. Aconteceu naquela geração. Jesus disse essas palavras por volta do ano 29. Essas coisas se cumpriram naquela geração, ano 70. As mesmas pessoas. Se Deus quiser, semana que vem vamos voltar a esse assunto e vamos falar sobre as profecias bíblicas, e eu vou tratar de muitas profecias que a Bíblia relata, que nós podemos demonstrar claramente o cumprimento que aconteceu depois do livro ter sido escrito, conforme nós podemos demonstrar. Vamos fazer uma oração, nos colocando de pé nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor colocou um selo de aprovação tão claro, tão autêntico sobre as pessoas que viveram nos tempos bíblicos, que foram os teus profetas, para que as pessoas que conviveram com esses autores da Bíblia soubessem que eles não eram simplesmente alguns vigaristas tentando se passar por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Mas o Senhor lhes deu confirmação e o Senhor mostrou que as palavras dessas pessoas eram palavras verdadeiras. E te agradecemos, ó Deus, porque hoje também estamos numa posição onde podemos investigar e demonstrar tão claramente que essas coisas de fato sucederam de acordo com o que a Bíblia ensina. Senhor Deus, que esses fatos que nós sabemos não sejam ignorados por nós, mas que possamos dar crédito à Tua palavra e saber que aquilo que Jesus Cristo disse é verdade. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.